my god, esto va a ser épico, papus. Setembro Amarelo, mês da valorização da vida. E várias pessoas no mundo inteiro vêm fazendo campanhas, encontros, para trazer para a gente aí mais possibilidades de soltarmos os pesos que a gente carrega na nossa vida. E um peso bem grande que a gente lida nessa vida são os nossos traumas. Quem nunca? Todos temos, e muitos deles às vezes ficam secretos em nós. Muitos dos nossos traumas a gente deixa tão guardado, assim, nos baúzinhos tão secretos, que a gente às vezes nem tem ideia de que a gente está sob a influência de algum trauma. E como é que a gente percebe se a gente tem um trauma ou não? Eu noto que o trauma, esses traumas escondidos, eles aparecem em situações inusitadas e eles provocam no nosso corpo uma sensação de tensão. É como se fosse um programinha rodando secretamente e que em algumas situações ele quer conversar com a gente, como se ele pedisse: me solte daqui. E a gente fica rodando esse programinha muitas vezes sem saber dessas histórias que ficaram gravadas em algum momento na nossa existência, tanto dessa vida quanto de outras vidas. E hoje eu escolhi trabalhar um pouquinho desse tema do trauma, me juntando aí, né, nessa campanha de valorização da vida de Setembro Amarelo, e trazer para vocês uma forma mais palpável. Porque quando a gente fala de energia, é tudo muito empírico e às vezes falta algo para que a gente possa, né, ter uma ideia do que é esse trabalho com a energia. Então, eu vou ser bem didática, super palpável, trouxe papel para mostrar para você como é que essa história de trauma funciona. E assim como você, também já tive muitos traumas. Oi, Fê, bem-vinda. Muitos traumas que surgiram principalmente na infância, e a nossa memória de infância, ela vai sumindo, mas o trauma não. O trauma fica aí. Fica no nosso campo energético, fica gravado nas nossas células. Então, eu vou explicar aqui como é que eu percebo o trauma na nossa vida. E se você conhece pessoas que talvez estejam vivendo situações traumáticas, já chama agora para participar aqui dessa live. Pode ter alguma coisa aí que ajude a começar a olhar para isso e a trabalhar para liberar estes traumas da sua vida. Então imagina o seguinte, isso aqui é você, né? Você caminhando na sua vida, né? Normal, tudo acontecendo, né? Normalmente, tranquilo. E aí, de repente, algo aconteceu. E você, você prendeu esta experiência em você. Olha só, você estava com a vida fluindo, né? Fluindo, livre, leve e solto. De repente, algo aconteceu quando tudo aconteceu. E esse algo que aconteceu pode ter sido diretamente com você, pode ter acontecido com outra pessoa, mas você presenciou e aquilo te impactou e ficou gravado no seu sistema. E aquele ser que estava fluindo, de repente, gravou ali uma informação que não conseguiu compreender ou que causou muita dor, e aí começou a haver uma certa rejeição. Não quero falar disso, não quero lidar com isso, não quero nem me lembrar que isso aconteceu. Só que aconteceu, te impactou e tá aí, conversando com você, até agora.
E como eu falei antes, os traumas, esses que a gente nem se dá conta, eles vão aparecer em situações semelhantes àquela situação que você criou o trauma. A gente começa a perceber que fala do assunto várias vezes, como se nunca tivesse falado antes, como uma forma de acessar isso. Por quê? Porque os traumas, eles não fazem parte de nós, eles foram criados de fora. Eles vieram parar na nossa vida e eles interferem no nosso fluxo de vida. Eles são essas barreiras que a gente não consegue identificar muitas vezes, mas que estão presentes, causando uma série de limitações que a gente geralmente cria para se defender de alguma coisa. Então você estava lá, né? Lembra da fitinha aberta, o fluxo. E aí, olha só, faz de conta que isso aqui é o trauma. Isso aqui é uma faixa de Möbius, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Imagina que você tá fluindo na sua vida. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Olha aqui, ó. Vai acompanhando meu dedinho. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. De repente, você está na parte de dentro. Olha isso. Tá na parte de dentro, tá na parte de dentro, tá na parte... Deu outra volta. E veio parar aqui, ó, na parte de fora. É assim que é o trauma. Você vai dando voltas e voltas nele mesmo. Quando você acha que você captou, que você vai conseguir soltar o trauma, ele vira. E ela é uma energia que fica em loop, andando no seu sistema, no seu programa. Eu mesma, né, tive traumas assim que... Por mais que eu tivesse acessado quando isso aconteceu, tivesse entendido toda a situação, os traumas ainda continuavam no meu campo. Vira e mexe, voltava a situação e eu me trancava, me fechava, eu criava barreiras de proteção. E isso era um grande impedimento na minha vida. Mais do que eu conseguia conceber, o trauma estava lá. E levei para terapia, levei para vários tipos de tratamentos. E como eu falei, eu visitava o trauma, eu visitava a história, mas continuava lá. E como é que eu sei que continuava lá? Porque vira e mexe, eu estava em alguma situação e sentia esse trancava o meu corpo. E eu começava a me manter na esquiva, eu me fechava mesmo. E eu não conseguia soltar isso de jeito nenhum. Porque liberar um trauma não é só você entender o que aconteceu. A gente entende, mas mudar isso é algo que não é só entender. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu já trabalhava numa loja, era gerente da loja, tinha uma super responsabilidade do meu trabalho e a minha família estava passando por uma situação bem interessante. E eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa minha mãe estava muito aflita porque o meu pai não tinha voltado. E eu falei, mãe, relaxa, papai deve estar, né, esparecendo. Ela falou, filha, seu pai não faz isso. E ela sentia que tinha alguma coisa que tinha acontecido com ele. Fui dormir, acordei no dia seguinte, minha mãe estava lá acordada, com um olhão desse tamanho. Filha, o seu pai não voltou para casa. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha mesmo, vamos procurar o papai enquanto eu vou trabalhar. Fui trabalhar, minha mãe e minha irmã foram procurar meu pai nos hospitais, nos necrotérios, e elas encontraram ele. Ele tinha sido atropelado por um ônibus, ele quase morreu e ele não voltou para casa porque ele estava todo arrebentado num hospital. E essa situação me causou um trauma que eu nem conseguia imaginar. Na hora, né,
ok, tinha que lidar com isso, então vamos lá, vamos ver em que hospital que ele tá, e vida que segue, vou continuar trabalhando, mas eu comecei a me embolar depois disso, assim. O meu trabalho na loja, tive que pedir demissão, negociar a minha demissão, porque eu não tinha condições de cuidar de uma loja, não tinha condições de cuidar da minha vida. O meu pai, o cara que era, né, o meu porto seguro, não estava mais presente. E eu arrastei isso anos da minha vida. E vida que segue, né? Então eu ia tocando a minha vida, conseguimos nos restabelecer. Meu pai demorou 2 anos para que ele voltasse, né? Para que ele recuperasse aí suas funções básicas. Mas o trauma tinha sido gravado no meu corpo. E foram vários momentos em que ele quis aparecer, né? Ele quis surgir, eu me trancava, eu me fechava. E eu comecei a perceber que isso me trouxe muita insegurança, muita ansiedade, muita aflição. Eu tive vários episódios de depressão, eu tive burnout e tinha esse programinha aí, esse trauma rodando no meu sistema. Como falei para vocês, fui para terapia. Na terapia isso aparece, eu revejo essa história, vamos investigar essa história, vamos entender tudo que aconteceu. Sim, eu entendi tudo, tá tudo bem, só que ainda não tinha soltado esta energia do meu campo. Eu continuava me defendendo, eu continuava me escondendo, eu continuava com medo do mundo. E os episódios de depressão eram constantes. Quando eu fiz contato com as terapias integrativas e mais especificamente com a ferramenta que eu uso hoje no meu trabalho, que é Access Consciousness, eu comecei com barras de Access, isso começou a se desprender do meu campo. Quando eu passei a aplicar, né, barras de Access, eu percebia que esses medos, essas inseguranças, elas estavam ficando mais amenas. E eu ia percebendo, sessão após sessão, esse meu espaço de ser se ampliando e eu voltando a ter confiança na vida, confiança na minha capacidade. E eu reparei que eu tinha parado de contar essa história. Eu tinha parado de contar a história do acidente do meu pai. Eu tô contando aqui de novo, mas de um outro lugar, não é? De um lugar mais que me deixa tensa. E como é que isso funciona energeticamente? Então lembra, né? Você tinha a sua vida fluindo lindamente, de repente virou uma coisa. É como se fosse uma barreira mesmo, uma limitação no seu fluxo. Distorceu, né, a sua presença, distorceu a sua capacidade de lidar com os problemas. Opa, cachorro na parada. Tem um filho passando aqui atrás, quietinho, para não me atrapalhar. Tá tudo bem, filho. Opa, tem mais um chegando. Gente, ó, olha essa hora do rush aqui para eu fazer a live. Mas enfim. Quando eu me dei conta, né, de que eu estava vivendo sob o efeito do trauma, a partir das aplicações com as barras, eu comecei a sentir mais leveza com relação a toda essa história que eu vivia contando como forma de eu tentar resolver isso de alguma maneira que eu pudesse entender por que eu ficava tão tensa, por que eu ficava triste com tanta frequência, o que era isso que estava acontecendo. E com o trabalho das barras eu comecei a perceber isso mudar. Por quê? Porque não diz respeito a gente entender o que aconteceu de forma lógica. Tem a ver com uma energia que ficou trancada no nosso corpo. Tem um processo energético específico que ele se chama sistema de sequência trifásico. E ele é super recomendado para a gente aplicar junto com as barras de Access. O sistema de sequência trifásico ele vai atuar principalmente
nos transtornos de estresse pós-traumático, que são os nossos traumas. São essas memórias que ficam rodando no nosso sistema e que a gente não consegue se desprender delas. E elas armam, elas aparecem sempre que a situação que a gente vivenciou quando o trauma nasceu, quando a situação se apresenta de forma parecida. Então, quando a gente trabalha energeticamente, e principalmente usando as barras junto com o sistema de sequência trifásico, a gente ativa pontos no nosso cérebro, não, as barras, né? Por que chama barras? Porque tem, de um lado ao outro tem uma barra, uma frequência energética, então a gente ativa essas barras e elas vão começar a emitir uma frequência eletromagnética que vai soltando do nosso campo energético esses nós, esses pontinhos que causam dor, que causam doença, que causam esses sintomas de trauma, vão se soltando e nos convidando a ocupar o nosso lugar original, o lugar que nós somos em essência, onde a nossa energia flui sem nenhuma interrupção. E quando a gente aplica barras de Axis com o sistema de sequência trifásico, a gente vai cutucar esse nó. E como isso não é nosso, como isso não veio com a gente criou isso em algum lugar, algum tempo da nossa vida, isso tende a se desprender, porque as barras fazem isso, elas vão soltar tudo aquilo que não é essencial para você, que não é a sua energia, e todas as outras energias que vêm e causam limitações, causam barreiras, elas vão se desprender. E foi isso que eu comecei a sentir com relação a este trauma, né, que eu contei, do episódio que aconteceu com o meu pai, quando eu passei a usar as barras de Axis e principalmente o sistema de sequência trifásico. Isso se desprende, isso se solta e você começa a perceber que a sua atitude, a sua presença no mundo muda. Você acessa mais segurança, você acessa mais confiança. Você se coloca diante da vida com um olhar mais ampliado. Por quê? Porque você não tem mais que ficar se escondendo, se defendendo dos traumas todos, né, que você tinha. Tem uma aluna minha do curso de barras de Axis que, durante uma sessão com ela, onde eu estava aplicando barras com sistema de sequência trifásico, estava lá aplicando as barras, né, percebendo ali o campo, deixando as barras correrem o tempo que aquele corpo, né, requeria, e de repente ela começa a ficar vermelha, respiração muda, ela começa a ficar agitada, e aí eu parei de aplicar as barras e eu percebi que ela estava acessando alguma coisa muito profunda. E eu dei o tempo que ela precisava para que isso pudesse se soltar. Então, muitas vezes, quando a gente corre barras com o sistema de sequência trifásico, a pessoa que está recebendo a sessão, ela pode acessar esse trauma. Ele pode vir mesmo, a memória vem, principalmente se essa memória não está mais aí no seu campo, se você não se lembra do que aconteceu. Ela vem, ela traz a história e acontece uma liberação. E ela teve ali um processo, né, meio catártico mesmo, de acessar essa memória. Voltou, eu falei, vamos continuar. Ela falou, ok, vamos continuar. Continuei aplicando os outros pontos. E logo depois que a sessão terminou, ela sentiu o corpo super relaxado, pediu água, foi ao banheiro e percebeu que ela tinha menstruado. E essa memória que ela, né, conseguiu liberar durante a sessão das barras, ela tinha a ver com
uma situação onde ela foi abusada fisicamente. E aí, ao liberar a memória, o corpo já começa a trabalhar e a se reorganizar para isso. E era uma memória que ela tinha guardado muito trancada no corpo dela. Causava muita limitação, causava muita dor emocional, causava... É uma pessoa linda, mas vivia escondida do mundo, com medo de ser agredida de novo. E em uma sessão isso emergiu, em uma sessão ela pôde lidar com isso, ela pôde ter consciência do que era isso que vinha travando a vida dela. Então, hoje eu trouxe aqui este exemplo, né, de como é que os processos energéticos eles podem atuar em traumas da nossa vida, tanto traumas físicos, traumas emocionais, traumas sociais, todas essas questões que nos acometem ao longo da vida e que muitas vezes a gente se esquece como forma de evitar o sofrimento, mas que ficam rodando no nosso sistema, que ficam atrapalhando a criação da nossa vida. Tá lá, debaixo do tapete. E a prática, né, de barras de axis, dos processos energéticos, vai trazer isso para a consciência e vai liberar isso do nosso campo. E o que acontece logo depois é sim a gente ficar mais relaxado, né, baixar a guarda, não ficar mais com medo de tudo, de todos, com medo de que alguma coisa ruim vai acontecer, porque a gente já não precisa mais carregar isso. Então eu trouxe isso aqui para que vocês possam perceber hoje o que são essas práticas, como é que elas atuam, né, na vida prática, né? Como é que é isso, como é que isso acontece numa sessão e o que é que isso causa quando é liberado na nossa vida, para que a gente possa viver de novo com a vida fluindo, livre, leve, solta. Então, eu vou deixar essa live gravada para vocês poderem assistir de novo, para vocês compartilharem com mais pessoas. Esta semana, amanhã, eu vou ter um workshop de processos verbais, workshop online, onde eu vou trazer um tema muito interessante. Eu vou falar sobre personalidades, todas essas máscaras que nós vamos adotando ao longo da vida e que nos impedem de nos relacionarmos com o mundo como nós somos verdadeiramente. Esse workshop vai acontecer amanhã, online, às 20 horas. E você pode saber como se inscrever nesse workshop pelo link da bio. Eu também tenho esta semana, na sexta-feira, eu vou fazer uma série de atendimentos com 2 processos corporais energéticos maravilhosos que trazem para nós aí a energia da riqueza, da prosperidade. Esses atendimentos vão acontecer em São Paulo, são presenciais, são só 4 atendimentos, porque uma vaga já foi preenchida. Então eu tenho mais 4 atendimentos possíveis na sexta-feira, dia 19 de setembro. Então se você quiser, né, se você quiser receber essa sessão com processos corporais energéticos para turbinar aí a prosperidade na sua vida, sexta-feira tem essas sessões com valor muito especial, num lugar muito especial. Você também vai achar essa informação no link da bio. E dia 20 de setembro, sábado agora, eu estarei no Parque da Sabesp, em São Paulo, na região oeste da cidade, das 10 às 18 horas. Eu e vários praticantes de barras de axis estaremos oferecendo sessões gratuitas de barras de axis. Então, se você tem curiosidade de saber como que é isso na prática, aproveite, é só chegar no parque, nós estaremos bem na entrada e vamos receber vocês para compartilhar, para te presentear com uma sessão de barras de axis. Então, esse não precisa se inscrever, é só você chegar mesmo, das 10 às 18 horas no Parque da Sabesp, na Avenida Afonso Bovero, em São Paulo. Então tem bastante coisa gostosa essa semana e na quarta-feira tem uma live surpresa para vocês também.
Essa live vai ser à noite. A gente vai falar sobre criação. Com uma pessoa muito querida, muito especial, que trabalha com arte e muitas outras coisas. Mas eu não vou falar mais nada sobre isso. Aguardem que vocês saberão dessa live na quarta-feira, muito especial também. Então agradeço a participação de todos aqui. Se você ainda não segue o meu perfil, siga por aqui. Vou subir essa live também no YouTube. Você pode me acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok. Tem vários canais aí onde eu trago aqui muitas possibilidades para você olhar para a vida de um lugar muito mais expandido, muito maior do que você sequer possa imaginar. Gratidão e um beijo, até a próxima live. Beijo, beijo.